Olá, meus internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta desta feita para dar sequência às gravações das videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Desta feita, lição 11. A melhor idade na presença de Deus, a terceira idade, acima dos 60 anos. Aula expositiva, a melhor idade na presença de Deus. Lição 11, direcionada para o dia 13 de março de 2016. O texto áureo: também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Jó, capítulo 15, versículo 10. Verdade aplicada, a palavra de Deus alimenta e estimula o respeito pelos mais velhos. Objetivos da lição: apresentar exemplos bíblicos de homens usados por Deus em sua velhice, mostrar a importância do idoso para a família, a igreja e a sociedade, destacar a necessidade de se compreender o idoso. Os textos de referência: Josué capítulo 14, versículo 9, versículos 10 e 11. Caleb se destacou em todas as suas fases da sua vida. Quando jovem, superou o cativeiro no Egito. Na meia-idade, venceu as dificuldades do deserto, e na velhice foi em busca dos seus sonhos. Josué capítulo 14, 10 e 11. Nesta lição, eu quero apresentar dados estatísticos interessantes, tendo em vista termos a temática, a terceira idade, a melhor idade para se servir a Deus. Sabe-se que hoje há no Brasil aproximadamente 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Que em 2025 esse número chegará a 32 milhões, passando a ocupar o sexto lugar no mundo em número de idosos. E em 2050, provavelmente, o número de pessoas idosas será igual ou maior ao de crianças e jovens de 0 a 15 anos. Fato marcante em todo o mundo. O impacto dessa nova ordem demográfica é imenso. O desafio é, portanto, considerável. Veja bem, os dados estatísticos falam alto e mostram a projeção do nosso Brasil quanto à terceira idade daqui a alguns anos. Temos atualmente o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/03, ou seja, do ano 2003, que é um verdadeiro amparo ao idoso. Nele estão elementos essenciais na proteção, no amparo, na orientação do idoso. A assistência social direcionada aos idosos será prestada de forma articulada, conforme princípios e diretrizes da LOAS, da PNI, do SUS e da PNAS. Garante prioridade no atendimento de serviços públicos e privados, bem como na formulação e execução de políticas sociais públicas específicas. Valoriza a participação, a ocupação e convênio do idoso com as demais gerações. O Estatuto do Idoso. Esse Estatuto, no seu artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Portanto, esse artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele orienta os objetivos de amparo e proteção ao idoso.
Nesta lição, vamos ver, os idosos são exemplo para os jovens. E a palavra de Deus aqui está repleta de exemplos, está recheada de pessoas que mostram o quanto os idosos são uma verdadeira bênção para os mais jovens. Nós vamos ver no ponto 1 e subpontos 1, 2 e 3, uma fé de longo alcance, influência na família, influência sobre os irmãos na fé. No ponto 2, a Bíblia, a igreja e o idoso. Então, é importante compreender que as Sagradas Escrituras fazem a questão de mencionar a idade daqueles que falecem em adiantada velhice, tamanha a sua relevância. E aqui nos pontos 2, 1, 2, 2, 2, 3, vamos ver sábios conselhos para os idosos e um ministério específico para os idosos. E aí, na última parte, 3 níveis de compreensão. Diante de uma realidade cada vez mais frequente, o desafio do ministério com os idosos é trabalhar com 3 níveis de compreensão. São eles: compreensão para o idoso, compreensão do idoso e compreensão com o idoso. Então, nesta lição vamos abarcar estas realidades. E eu vou aproveitar o meu blog, que encaminha a lição antecipadamente, e vou convidá-los a estar comigo agora, a partir de então, lá no nosso blog. Vem comigo. Aqui está o blog. Aqui nós postamos as lições e os vídeos comentados antecipadamente. No ponto 1, conforme eu apresentei na introdução, os idosos são exemplos para os jovens. São verdadeiros exemplos para os idosos, na verdade, porque com sua experiência, sua bagagem, eles deixam algo muito importante para aqueles que estão à sua volta. Uma fé a longo alcance. Temos aqui o comentarista focando Noé com 600 anos, quando o dilúvio veio sobre a terra. Ele teve a capacidade de administrar, de pregar, de fazer a arca, mesmo com idade avançada. É o que ele quer colocar aqui. A influência na família. O eterno Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra. Ele está elencando aqui personagens alvissareiros que na idade avançada fizeram ou realizaram grandes façanhas. Por exemplo, Abraão, nosso pai na fé. A influência sobre os irmãos na fé. Com 110 anos, veja bem, José deu ordem a respeito dos seus ossos. Sua atitude foi um raio de esperança para o povo de Israel durante os anos de escravidão que se seguiram após sua morte, dando-lhes a certeza de que a libertação viria. Então, José, avançado já em idade, consegue ordenar, estabelecer uma ordem que fosse um verdadeiro exemplo para Israel posteriormente quanto à questão da libertação. A Bíblia, a igreja e o idoso. Sábios conselhos. O Senhor ordenou ao povo de Israel, por intermédio de Moisés, que os anciãos fossem extremamente respeitados. Aí nós temos a lei estabelecida quanto à questão dos idosos, que é um verdadeiro estatuto do idoso ali. Levítico 19 e 32. E temos o exemplo de Paulo instruindo Timóteo, seu filho na fé que ele havia deixado em Éfeso. Ele dá um verdadeiro código de ética também para Tito e deixa sábios conselhos para orientar os mais velhos, conselho para os idosos. Então, preocupado com a reputação da igreja e com o avanço do Evangelho, o apóstolo Paulo instrui a Tito quanto aos mais idosos na comunidade cristã. Temos essa referência em Tito 2, versículos de 2 a 5. Um ministério específico para os idosos. A igreja possui um grande número de idosos. Eu vos deixei aqui os dados estatísticos para vermos como nós estamos
na questão do avanço sobre a administração dos idosos, ou seja, pessoas que estão acima dos 60 anos, que, segundo o Estatuto do Idoso, é considerado idoso aquele que tem igual ou acima de 60 anos. E estes idosos, em grande número no nosso Brasil, precisam saber administrar a situação de enquadrar estes idosos no ministério santo e aproveitá-los com sua bagagem, sua experiência, e tê-los como instrumentos dinâmicos, ativos nas nossas igrejas. E aí o comentarista nos remete a 3 níveis de compreensão: a compreensão para o idoso, a compreensão do idoso e a compreensão com o idoso. A compreensão para o idoso trata-se da educação para o envelhecimento, quer dizer, temos a responsabilidade de educar os idosos quanto à questão da aceitação da terceira idade, que tem muitas pessoas que não estão preparadas para aceitar a terceira idade em razão de tantas discriminações, de tantos problemas que surgem na terceira idade, inclusive a questão da saúde e outras coisas mais. E que essas pessoas sejam preparadas para aceitar essa terceira idade. A questão da compreensão do idoso. Para isso é necessário quebrar paradigmas, ou seja, modelos da sociedade em geral quanto ao envelhecimento, que há uma série de discriminação. Combater intensamente o preconceito contra os idosos, permitindo-lhes manter sua independência, reconhecer sua autonomia para tomar suas decisões e reafirmar sua dignidade, respeito, valor e reconhecimento. Aqui na compreensão do idoso. Na compreensão com o idoso, neste estágio, é necessário preparar e capacitar aqueles que desejam atuar no ministério com a melhor idade, para que os reconheçam, honrem, integrem e os envolva com as demais gerações. Intergeracionalidade. É necessário a formação de um grupo de convivência para a melhor idade, objetivando um envelhecimento saudável e de forma integral, isto é, biopsicossocial e espiritual para os idosos. Então, compreensão com o idoso. Tendo em vista essa gama numerosa de idosos, conforme dados estatísticos, precisamos saber administrar situações para abarcar essas pessoas que são tidas à margem da sociedade. Existe uma série de preconceitos, uma série de discriminação quanto ao idoso, e nós precisamos entender isto e saber que a terceira idade é a melhor idade para se servir a Deus. Estes idosos, com sua bagagem, suas experiências, podem ser úteis ao nosso ministério, à nossa sociedade, podem ser pessoas que serão canalizadas para estarem atuando e contribuindo com sua experiência. É preciso entender que a contribuição do idoso pode ser valiosíssima no desenvolvimento da família, da igreja, da sociedade. Seu envelhecimento pode ser caracterizado por atividades produtivas. O que você será quando envelhecer, então? O que fará quando envelhecer? Essa é uma pergunta a você que dá apoio aos idosos, a você também que critica, que discrimina, quem sabe, os idosos. Então, o que você será? A lição nos apresentou que esta gama de pessoas na terceira idade pode muito bem ser útil à coletividade local, à igreja, ao mundo em que vivemos.